Olá, aqui estamos com o Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. O Comendo a Bola tem o apoio da Fibra Tour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina, onde você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Também estamos aqui para Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa onde você estiver, a Star estará com você. E também para Limpa Sec, a melhor lavanderia de Florianópolis, em 5 endereços para você: Centro, Córrego Grande, Passeio Primavera, Cachoeira do Bom Jesus e Campeche. E aqui estamos, vamos dar continuidade nesse programa que já rolou na semana passada, o papo com o jornalista Fábio Machado, sensacional, está muito bom. Já esteve a semana passada e vai continuar agora. Estou aqui também com o professor Carlos Eduardo Falkowski e meu amigo presidente Rodrigo Titerix. Fábio, mais uma vez, obrigado aí pela presença, obrigado pelas histórias e vamos seguir batendo esse papo bacana aí. Não imagina, satisfação muito grande. Só uma pergunta, acertou o meu nome porque elogiou o Valdir Pérez agora? Ah, com certeza. Não, mas olha só. Não, com certeza. Fizeram uma duplinha aqui contra nós, não só pode ser. Não, é que assim, no programa da semana passada eu larguei só Fábio. Tudo certo, né? tô brincando contigo. Mas agora por respeito, inclusive, ao convidado, o nome correto, Fábio Machado. Mas também mexer com o nosso Valdir Pérez, aí a gente. Aí eu vou pra cima. O pessoal que não viu, não viu o papelão que eles tudo bem. protagonizaram aqui na semana passada. Foi uma brincadeira, né? Saudoso, Valdir. Eu tenho um assunto, presidente. Então vai, começa, introduz. Temos que aproveitar a presença do Fábio. Fábio, futebol catarinense. Eu ia fazer a mesma coisa. Sincronizamos. Temos uma idade parecida, o Fábio um pouquinho mais velho. Eu não sei se eu vou... Mas trabalhou em olaria. Não sei se eu vou... Trabalhou em olaria. Tá acabadinho? Puta que pariu. O programa tá começando. Eu nunca fui tão bem recebido. Eu peço desculpa. Eu também. Continua. Eu queria abordar o Fábio e os colegas por um assunto. Então, quando eu estava dizendo que a gente tem uma idade parecida, já acompanhamos diversos estaduais de Santa Catarina. Campeonato Catarinense de 2023, eu quero discutir, mas me parece, eu não gosto muito de cravar, mas me parece talvez um dos piores tecnicamente que eu já vi em toda a minha vivência. Sem citar Clube A ou B, ou C, para fazer uma referência às divisões, mas assim, o que aconteceu com os nossos times aqui no nosso estado? Assim, é difícil assistir um jogo do Campeonato Catarinense 2023, sabe? Tu que está trabalhando e vendo bastante jogos. Na verdade é o seguinte, concordando, né, com essa tua afirmação, concordando com o que estás falando, realmente o nível técnico é muito baixo, e eu já escrevi isso várias vezes. Essa discussão ela passa por um outro patamar, que é a rediscussão de campeonatos estaduais, os campeonatos regionais, né? Eu não sou favorável que o campeonato regional termine, nunca fui favorável que a gente, vamos extinguir o campeonato catarinense, o paranaense. Não. Eu acho que nós temos que rediscutir esses campeonatos para que a gente o qualifique melhor. O formulismo deles. O formulismo, né? Tamanho, a quantidade de clubes, o próprio regulamento, né? Então vamos lá, campeonato catarinense. Já que citou isso aí. Primeiro, não cabe 12 clubes no futebol de Santa Catarina. Mas não cabe mesmo. Perfeito. E eu ainda sou 10. É muito ainda. É 8. 8 bem qualificado. Mas não vai dar chance pro time da Série B, Série C. O cabeção, se tu qualifica a Série A, tu vai qualificar a Série B. Se tu qualifica a Série B, tu vai qualificar a Série C. Hoje temos um monte de time de sacola. Nós tivemos time de sacola na primeira divisão, gente. Time de sacola é aquele que vai com a sacolinha, não tem torcedor, termina, bota a roupa ali, lava e vai infelizmente embora. O Atlético Catarinense... O Atlético Catarinense, assim, e eu saudei muito quando o Atlético subiu. Por que eu saudei quando subiu? Porque, de repente, traria, né, uma oxigenação, ideias novas. Aí, a partir do momento em que teve treinador... Tem outro problema ali também, né? Alterou o projeto também, né? Tudo bem, mas aí não cumpriu o que prometeu. Não. Ponto. Então, é assim, aquele castelo ruiu, né? A partir do momento em que tirou um treinador, o outro ficou 2, contratou um treinador de manhã, o próprio treinador pede para sair à tarde, que foi o Gugu, o Márcio Coelho,
Então, acabou. Né? Então, assim, não cabe 12. Iniciou o campeonato com o Arilson, né? Iniciou com o Ex-jogador Arilson. do Grêmio, Inter. Iniciou com o Arilson, chamaram o Márcio Gugu e disseram, ó, tens toda a autonomia para trabalhar. Não deram autonomia. Não, disseram para ele falou Disseram. para mim. Eu tava Márcio, com ele. O Márcio agora tá no Guarani de Palhoça. Tens toda a autonomia. Beleza, então eu vou para casa. Amanhã, 8 horas, vou me Quer apresentar. dizer que o meu filho tá no sub-15 do Guarani da Palhoça. Eu não sabia. Aí o que aconteceu? De tarde, dispensaram os jogadores. Sem o treinador que estava assumindo. Ele disse, não quero, tô fora. Aí a gente volta na história do programa anterior do Ancelotti. Vem, mas dá autonomia pro cara, Claro. pra ele trabalhar e tal. Beleza. Regulamento. Regulamento classificava todo mundo, gente. Eu vou dar um exemplo. O Avaí ano passado lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada. Se classificou e poderia ter sido campeão. Então, já começa por aí. Então, a gente tem que rever o estadual. Eu já falei várias vezes, escrevi na minha coluna. Já falei lá no Clube da Bola, lá no SC no ar, quando eu faço o meu comentário. O estadual vai ser repensado um dia. Ou ele vai ser repensado na dor ou no amor. Os caras não querem repensar o estadual no amor. Um dia vai ser repensado na dor. Hoje cada clube paga para jogar um campeonato estadual. Figueirense paga para jogar. Imagina abrir um estádio Orlando Scarpelli daquele tamanho para botar 2.000 pessoas. Então ele está pagando para jogar, botando 3.000 pessoas. O Avaí paga para abrir a ressacada. Todos os clubes pagam, todos. Porque a federação ganha bem, a federação tem o dela garantido, todo mundo. Então, assim, a qualidade técnica do campeonato catarinense desse ano está atrelada a essa rediscussão de novos regionais. O Campeonato Paulista, que é um baita campeonato para mim, é o único que para mim serve como referência, parâmetro para um campeonato brasileiro, é o Paulista. Na minha avaliação. A gente pega o São Bernardo, por exemplo, que foi eliminado pelo Palmeiras, para disputar uma Série C. Olha o time, claro que vai ter um desmonte do time, obviamente que valoriza jogadores, né? Já tá saindo agora. Barleta vai pro não sei o quê, Corinthians. Só que se tá desmontando, vai entrar dinheiro. Os caras vão repor. Aí os caras vão repor aonde? Vão pegar um destaque no Novo Horizontino, vão pegar no próprio quintal, os caras vão vir forte para uma Série C. Então o Campeonato Paulista é parâmetro. Mas teve joguinho do Campeonato Paulista, cara, de chorar. Mas a fórmula desse ano também, vou te contar. Mas é a fórmula igual. A fórmula igual do ano passado. A fórmula já faz algum tempo, já faz algum né? tempo, mas né? assim, mas é uma mas assim, fórmula mas entra numa esdrúxula. rediscussão geral. Então, assim, eu penso que o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, era para começar já em janeiro. Jogos só o domingo, bons jogos. Deixa metade para o estadual com uma outra fórmula. Então, não sei. Vão ter que pensar os nossos dirigentes. Porque hoje... Tudo é muito complicado no futebol brasileiro. Eu já... episódio sim, episódio não, eu falo do calendário, que isso traz um... O tamanho do Brasil também complica a estruturação do campeonato, né, cara? Não, tudo bem. Principalmente É um fator... É um deles, né? Mas assim, tu tens estaduais com problema... Né? Não só nível técnico, como o Fábio bem explicou há pouco. Tu tens uma Copa do Brasil em que, mesmo que tenha jogos únicos na primeira, na segunda fase, daqui a pouco é ida e volta. Por que não faz uma Copa do Brasil só com um jogo único? Talvez essas mudanças que são preconizadas para o ano que vem, de campeões estaduais e pessoal da Libertadores, acho que dá uma desinchada na Copa do Brasil. Quem sabe qualifica a Copa do Brasil de novo, né? Mas já começou o discurso. Mas olha... O Corinthians e o Santos vão ficar de fora. O Botafogo vai ficar de fora. Vai cair a receita da Copa do Brasil. Daqui a pouco estão achando um formulismo para colocar esses caras que ficam de fora. Colocar, porque já tem muito time grande fora. Mas aí que tá isso é um problema. Tu falou em vaidade no programa anterior. Não, eu concordo com mas não é só vaidade. Não é só vaidade. Repercussão financeira. Dinheiro. Por que o campeonato estadual não é repensado? Por causa da pressão dos presidentes da federação na CBF. Não mexe com a nossa mina de ouro aqui. É uma mina de ouro, cara. Ano passado eu fiz uma matéria, eu coloquei quanto a federação ganhou. Aqui não é crítica à federação. Não é nada disso, mas é uma realidade. Então a federação não tem interesse de mexer no estadual. Não tem interesse para dela. Tá entrando, tá rendendo. Então acho que a Federação de Pernambuco quer mexer no estadual. Sabe por quê? Porque além da perda de dinheiro, vai ter uma perda de status. Que não é, mas ele sente assim, estamos sendo desvalorizados. Por exemplo, a questão da Copa do Brasil, em dar a vaga para o campeão e para os estaduais foi ótima. Sim, valoriza. Valorizou o estadual. Só que nós estamos vendo o que está acontecendo. Eu quero ver, eu estou muito curioso. Eu estou muito curioso aí para ver o Vitória não entrando numa Copa do Brasil, o Botafogo, o Santos. Eu estou muito curioso. Porque a Copa do Brasil, quando ela começou, a ideia da Copa do Brasil era essa.
né? Eram os Fizemos campeões. um episódio isso, sobre isso. Eram os campeões de alguns. De alguns. Todos os estados. estados e 10 vices, se não me engano. Então existia critério, né? Até Isso por foi. coincidência, no programa anterior nós falamos daquele time de 88, foi Avaí e Blumenau. Foram os primeiros a participarem da Copa do O Blumenau Brasil. jogou com o Flamengo. Mas antes jogou com o Operário. Eliminou o Operário Do 3x1. Mato Grosso do Sul, se Mato não me Grosso do Sul. Aí perdeu 3x1 no SESI e perdeu 3x1 lá no Maracanã. Isso. O Avaí O Avaí pegou o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. Perdeu 2x0 lá e Ganhou de 1x0 ganhou aqui. de 1x0, gol do Toninho Cajuru de pênalti. Então é isso aí. Que legal. Juro. Toninho Cajuru foi campeão da Copa Mil- Santa Catarina em 90 1990. com Brusque e Figueirense. Brusque e Figueirense. Estávamos lá. Acho que 2x0, Estávamos acho que lá. um dos gols foi Toninho Cajuru, inclusive. Otávio fez Otávio, o... o Otávio foi o artilheiro daquele campeonato. Otávio fazia gol, querido. É assim, o futebol brasileiro, cara, é liga, é calendário, é arbitragem. Pelo amor de Deus! A gente também já recebeu o Marco Antônio Martins aqui, né? Então a gente questionou bastante, né? A padronização, uma introdução do VAR. Meu Deus do céu, tudo bem que é um sistema eletrônico novo. Foi, né? Só um pouquinho, presidente. Foi um sistema novo há 3, 4 anos, já sei lá, 5. O Brasil avacalhou com o VAR. Aí chega aqui os caras. Os caras. Só um Corrobo- pouquinho, Não, presidente. corrobora o que ele falou. E o que tu tá falando, olha só. Até para fazer o link. A redução dos clubes permite com que haja maiores investimentos, inclusive nos estádios de primeira divisão, porque o VAR, muita gente critica, o VAR não funciona. Não, depende de condições técnicas também. E outra coisa, se chover demais, o VAR também descalibra. Não tem. E não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. Então, observação pertinente, porém, faz parte de um problema mais amplo, né? Aí que o VAR no Brasil, primeiro o brasileiro avacalhou com o VAR e o VAR vestiu camisa no Brasil. A verdade é essa. O VAR vestiu camisa. Eu comentei pro Marco Sim, que Eu não vou nem falar, porque senão tu vai ficar brabo. Não, só um pouquinho. mas Parece que são duas equipes de arbitragem e tá errado. Deve ser uma única equipe com 8 integrantes. Então, a equipe de campo e a equipe do VAR. Aí tem a história, né? Um não se dá com o outro. Cara, é muita coisa. Por exemplo, a sugestão que eu dei, por que tem um VAR no estádio Orlando Scarpelli no jogo? Aí aquela equipe do VAR vai lá para o Heriberto Wilson. Não é eletrônico, faz uma central do VAR no Rio ele de explicou Janeiro. pra gente que- Fibra ótica. Bobagem. mas no campeonato- Tu não vê um jogo Flamengo e Vasco pela TV? Mas no Campeonato Brasileiro já é assim. Mas tem que Ele ser falou, assim, tem que únicos ser assim. 2 lugares que não tinha Cuiabá e Ressacada, porque não tinha a rede de fibra ótica ou de internet que é A exigida pela sacada empresa. cortaram, né? Contra um jogo contra o Fluminense. né? Foi contra o Fluminense. Tu tá aí na tua casa, tu assiste o jogo na Malásia com alta definição. Não, então, mas enfim, eu acho assim, tem que ser repensado. Então, só respondendo a tua pergunta, a questão técnica entra nisso aí. Campeonato com 8 seria mais qualificado. Por exemplo, os 8 estão agora, vamos dar um exemplo, os 8 estão agora disputando um turno e retorno. A qualificação seria maior. Concordo. O estadual poderia demorar 6 meses, sabia disso? Mas já teve, né? Pô, Antigamente era. porque ele tá colocando É isso que eu tô te dentro do falando, outro gente. campeonato Olha aqui, ó. nacional. Pode Joga ainda. domingo, campeonato estadual e Copa do Brasil. Pronto, quarta-feira dedicado ao estadual. Tu pode esticar um turno e retorno até junho. Tô dando exemplo. Fábio não vai vingar, mas beleza, eu Mas tenho um é um exemplo. exemplo. São Tudo bem. ideias, são Ideia, sugestões. exato, né? claro. São ideias. São coisas para se jogar na mesa. É que tu sabe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, em tese, eles querem se livrar do estadual. Mas é isso aí, né? Quer se Cada livrar do estado... estadual, mas se o técnico não ganha, cai. Não, claro. Ele demite também. Exato. Querem se livrar do Estadual não estadual, vale mas nada. a verbinha que entra da TV lá é alta. Não, não é. baixo, é baixo. Pior que no Rio Grande do É Sul é mais baixo. que aqui. É, mais que aqui, bem mas mais, é bem. baixo. Inclusive, é uma das reclamações que diz que tá meio fraca lá. Não, tem O essa- próprio Campeonato Paulista também, em comparação com os nacionais. Cara, é bem complicado. Mas só para fechar, né? 12 times na Série A no Campeonato Catarinense. Por Para. que subiu pra 12, Fábio? Tu 12. sabe? Tem essa informação? Foi. Politicagem. Vai no arbitral, politicagem. Alguns times foram contra. Acho que o Avaí, Figueirense, Criciúma foram contra na época. E aí os outros foram a favor. Aí pra federação é bom, por isso que eu estou te falando. A federação é mais um dinheirinho que ganha. Mais uma taxa é de- mais uma inscrição. O Rubinho me confessou uma coisa. Senhor presidente, 12 times, presidente. É muito, né, Fábio? É demais, né, presidente? Agora, só que eu estou preocupado. Se já é 12 assim, como é que não é na Série C? Ele assim, na Série C é pior. Os caras não tem nem campo. Mas como é que apoia? Não, porque daí eles vão jogar em determinado campo, o campo é aprovado. Aí eu não tenho juridicamente dizer que o Titirix quer escrever um time dele. Não posso.
Tá tudo formulado. Pagando a taxa Tá de tudo inscrição. certinho. Mas Tá tudo certo. Não, mas aí que tá. não tem uma exigência de ter um campo estádio. Aí Dependendo de ele série joga por no série. Dependendo da série. série, concordo. Aí depende da série. Por Claro, exemplo, claro. a série C não é a mesma exigência da B. A Sim. B não é a mesma da A. Claro. Então, é isso que eu tô te falando. Na série C, se ele quiser jogar no Palmeiras do Roçado, ele vai O jogar. que eu defendo, e uma vez eu conversei com o Rubens sobre isso, é o seguinte: o cara subiu, não cumpre as exigências da A, cara, tem que ter estádio próprio. Não tem, cara, então não sobe. É, fica. não, mas tá subindo. A gente viu o Próspero. Exatamente, O Próspero ano mas passado. eu O defendo Atlético que a Catarinense- regra- O Barra eu- também não tem estádio. Eu defendo Barra que a tem, regra deveria ser assim: subiu de série, não atendeu, não sobe, O sobe o Atlético próximo. Catarinense jogou a... Olha só o Atlético Catarinense. Sim. Jogou a C no Palmeiras, no Eniamantino do Roçado. Jogou a B No Guarani, na Palhoça. no Renato E Silveira. no Scarpelli. E aqui. Não, e teve que pagar antecipado para jogar no Scarpelli. Aí se um time desse, vamos lá. Vai disputar uma Libertadores. Não vai poder jogar aqui? Não, tô dando um exemplo. É. Não, aí ele vai ter que ir para ir pro quarto estádio na carreira. Então, eu concordo. Isso aí devia ser atrelado. Até o acesso. Mas não é. Aí a legislação hoje permite, tu sabe disso, Sim. fosse lá presidente. Então, ele disse: Fábio, eu não posso fazer nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Pessoal, não é política, pelo amor de Deus, não é apologia, não é crítica, nada. Ano passado se inscreveu um time chamado Bolsonaro Futebol Clube. Vocês sabiam Não, disso? tu tá de brincadeira. Não, Onde? Não tô de sabia. brincadeira. Não tô de brincadeira. Tô te falando sério. Eu só não dei na minha nota porque alguém vai achar que Estava pode ser fazendo campanha. Ou campanha ou contra. Sim. Em Santa Catarina? Aqui. Foi Não sabia, não sabia. O mesmo aquele cara que já foi um monte de time aí, tu conhece? No norte. Do norte lá. Que eu acho Canoinhas, até né? que É o dono olha, do Santa Catarina, aquele? aquele mesmo. Eu tô curioso para saber como é que é o escudo do Bolsonaro no futebol clube. Ele mostrou pra mim a inscrição do time na federação. Loucura, rapaz. Tô te falando sério? Que loucura. Olha, Bolsonaro Futebol Clube, o Esporte Clube. Agora vão criar um Lula também. Pode Não, anotar aí, ó. Não, é. Por isso que eu tô te falando. Aqui não tem nada a ver posição Não, política. claro. Eu só tô dizendo pra ti que se o cara vai lá, Fato. escreve, Fato. eu tô criando um time. Como é o nome do time? Sei lá, Valdir Pérez é bom. Tem que aceitar. Cumpre todas as normas. Tá aqui, tá lá. lá dentro do assunto ainda, na Alemanha tem uma característica interessante. Por exemplo, são 5 ligas que são do 4º nível. Terceira divisão, segunda e primeira são únicas. Então, os times que estão agora na parte final das ligas de quarto, eles têm que requerer uma inscrição para jogar a terceira liga. Então, os times que estão na ponta da tabela estão interessados, mas nem todos. Tem times que sabem que não tem potencial, não vão ter punch financeiro, mas podem ganhar a liga, só que eles vão... Preferem ficar na quarta. Exatamente, eles abrem mão de encarar as exigências da liga que está acima. Inclusive, essa questão de nome, eu volto a citar um dos maiores esportes do mundo, que é o futebol americano, né? O time de Washington teve que mudar de nome. Mas lá é franquia. Interessa a questão de nome. Chamava-se Washington Redskins. Aí pele vermelha, não. Mas aí é outro Aí contexto. mudou para Washington Football Club e agora mudou para Washington Commanders. Mas é outro contexto, mas eu digo o seguinte, relacionar de forma ao que o Fábio colocou. Pô, Bolsonaro, Lula, Valdir... Mas, cara, não é nome aceitável, não é nem socialmente, eu tô falando esportivamente, cara. O que isso tem a ver com o esporte como um todo, cara? Mas aí Nada. Zero. É a legislação. Nada, Não tem zero. nada a ver. Só que a legislação permite. É que tá, ela Você, tem como que advogado, pedir, né? na letra fria da lei. Exato. Nós temos tá que tudo mudar o certo. regulamento geral de Aí tá, competições, aí é outra mudar tudo história. e fazer essa questão. Exatamente. Eu disse num programa aqui que o videogame era burro. Vou dizer que a legislação é estúpida, né? Essa é o termo. A legislação é estúpida. É que, na verdade, cara, eu vejo assim, a legislação é feita por quem não entende do que está fazendo. Pode ser. Tá aí, ó. Entendeu? Isso gera estupidez. Isso gera E estupidez. para pegar um outro viés, para encerrar, muita gente chama o time de Leipzig, da Alemanha, de Red Bull Leipzig. A legislação alemã não permite Ela há muitos proíbe, né? anos o uso de marcas. Então, a empresa austríaca que comprou o time lá na 5ª divisão, foi subindo, etc. Tal, porém, o nome do time é RB Leipzig. E RB é de Rasenball Sport. Então, é uma questão até de... Espetáculo a pronúncia, né? Isso é costumeiro, né? Entre nós, amigos aqui, porque ele sempre chama atenção
para a quantidade de vezes em que esse erro se repete, né? E recentemente, né, jogou a Champions. No nosso grupo até alguém colocou o Red Bull. É uma pena, porque é uma informação que tu clica aqui e tu descobre. Não é eu que tenho que ficar repetindo. Eu repito o que eu acho didático. É tu sim. Obrigado. Essa parte a repetição compete. é tua. Tu falou uma questão ali que me voltou um pouco no futebol amador, né? Eu falei no primeiro programa que eu comecei no futebol amador, tal, enfim, tem uma história muito legal. Tem time no futebol amador? Não, eu moro em Bela Vista. Então sou Bela Vista. Pronto. Aí conseguimos Pessoal extrair que o saco do Fábio, ele é Bela Vista. Sou Bela bicampeão estadual, municipal agora recentemente. Mas assim, ó, lá no Bela Vista aconteceu um efeito inverso. Os times tradicionais saíram dos campeonatos por causa dos custos. Loucura isso, né? Então, por exemplo, o Palmeiras, que tem o melhores campo, o Enia Mantino da Silva, lá no Roçado, onde treinou a Chapecoense, o Juniores do Figueirense treinou lá muito, enfim, simplesmente não disputa mais campeonato da Liga. O Ipiranga, de São José. O Ipiranga de São José, que hoje não é o mais bonito, né? Porque ele é um pouco fechado, mas tem o maior complexo hoje, é no Ipiranga, final da rua Célio Veiga. Os caras estão com quadra de bocha, a salão social, quadra de sintético com placar eletrônico. Beach tênis deve ter também. Tem lá no final, fizeram uma quadra fora o campo, né? O Tatá faz um grande trabalho lá, o Eliatá, o presidente lá. O Eliatá chegou assim um dia e disse assim: ô Fábio, eu vou sair do campeonato. E pior que eu não tive nem como insistir para ele ficar no campeonato, cara. Porque eu sou gasto, o jogador cobra, o outro cobra, todo mundo cobra. Amador, mas o jogador a liga morde, o jogador hoje não joga mais de graça. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou parar. Aí eu fui obrigado, eu fui num gesto muito sincero, eu disse: o presidente, o Palmeiras fez isso, os caras estão com dinheiro lá à vontade hoje. Por quê? Não disputa mais campeonato, não gasta mais, já não se incomoda mais. Sim. Eles têm um campo, que é o principal, tem um gramado, que é o principal, próprio. Tira recurso dali. Exatamente. Sábado joga o veterano A, veterano B. À tarde joga o veterano C, veterano D. Domingo joga 2. À tarde, se quiser, aluga pro próprio time que disputa o campeonato. Ou seja, o dinheiro só entra. Porque se tu for bater uma bola lá sábado de manhã, vou dar 100 pila. Se não pagar dia 5, tu não joga. Então tu imagina, começa a calcular isso aí. Vê o gramado hoje, lá do Palmeiras hoje. É feito pelo Saldanha, pelo Paulo. Aliás, até um cara, vocês podem trazer aqui. O cara faz os melhores gramados aí do Brasil. É nosso aqui, o Paulinho. Depois, eu quiser, eu passo contato pra gente, com certeza. É uma coisa interessante. O Paulo faz um trabalho maravilhoso nos gramados de Santa Catarina. Baita do profissional. Os caras só estão faturando. O Ipiranga lá, eles nunca viram tanto dinheiro entrar. Aí eu falo isso entendendo eles, mas muito lamentando. Porque daí o campeonato fica cheio de time de sacola também. Time que não tem campo, time que não tem tradição, não tem torcida. Palmeiras tem uma torcida. Se for para uma final... O Saldanha da Gama ainda existe? Saldanha não existe mais. O América de Barreiros. Quer dizer, as grandes equipes tradicionais de São José hoje não disputam o campeonato municipal por causa dos custos. Né? Um amigo meu tinha um time lá, Lama. É uma sigla ou é... Não, era amigos do Lama, era um time de futebol suíço, aí ele foi pro profissional. Lama deve ser o apelido do cara. Não, eu não sei por que Lama. Boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu tenho a camiseta lá. Aí chegou um cara lá, um rapaz pra jogar. Seu cara, eu não pago nada. Meu time é de amigos, se quiser jogar. Poxa, mas eu joguei lá no... Não sei aonde, lá no Nordeste, sou bom de bola e tal. Só me dá chuteira. Cara, eu não pago nada. Tem chuteira? Não tem. Bom, nesse caso não tem. Eu vou te comprar uma chuteira, porque estou te ajudando. Vai ter uma chuteira, vai te bater tua bola tal. Vou te escrever na liga. Aí diz que levou ele para um cara lá, levou ele para uma loja. Essa história é verdade. O cara testava, batia. Quanto é que é isso aí? R$700. Tá, bem. Vou levar. O cara disse: não vou querer não. Porque não é couro de canguru. O cara diz assim: o que tá falando? Não é couro de canguru. Vai tipo pro inferno com couro de canguru. Tu nem aparece mais. Eu vou te confidenciar que esse negócio de futebol amador é interessante. Uma vez eu fui participar de um festival lá no Campo do Vendaval. Mas sabe de que forma eu fui participar no Vendaval? Como árbitro. Tá que pariu. Atuei como árbitro e bandeirinha. Eu queria ser jogador só pra partir pra porrada. Não, tava faltando. Se tu fosse um lateral, não partiria pra porrada? Não, pelo amor de Deus, não impõe nenhum respeito, né? Ia sair dando amarela, toda a tua direita. Cara, eu fui fazer um jogo uma vez.
eu era o árbitro. Quando eu era árbitro, o meu bandeirinha era o falecido Dilton. Treinador de futsal, mano. Do futsal, claro. Vocês. É isso. O futebol amador é ótimo. Uma vez eu fui fazer um jogo. Não vou dizer o nome, não vou dizer as pessoas, porque vocês vão entender por quê. E daqui a pouco, o treinador assim, sai. Diz pro ponteirinho, sai. Ah, não vou sair, pô, tô jogando bem. O cara, ele fala bem assim, rapidinho. Sai porque eu não vou... Cara, sai, eu tô te mandando sair. Eu não vou sair, tô jogando bem. Olha lá, tava vindo um camburão da polícia, o cara foram prender o cara por causa da... O cara era procurado. Pensão alimentícia. Rapaz, a hora que ele viu, agora eu saio. Isso só acontece no amador. Outro jogo, jogão na palhoça, jogão de bola, nós ali transmitindo, pá, daqui a pouco tinha um ponteiro, pô, o cara metia um corre, né? O cara metia um corre e tal. Daqui a pouco ele meteu um corre assim, cacete, mas a bola tá lá do outro lado, o que tá acontecendo, cara? Uma pipa, o cara pegou uma pipa, um jogo de campeonato, o cara foi pegar uma pipa que tava caindo, cara. Pô, esse tá desconcentrado da partida. Tá bem. Hein? O futebol amador é ótimo. Não, se no profissional tem umas histórias malucas, imagina essas aí do Futebol amador, né? amador tinha bastante futebol, isso aí. e aí a turma era... Tu chegava cedo, né? Era muito legal, e depois tu não saía. Não, você não sai agora não. Vou fazer uma pergunta como a gente fez aqui pro Renato Igor, ele respondeu. Agora eu vou perguntar pro Sim. Fábio. Onde é que tu tava no gol do Abimael? No estádio. No estádio? No campo, tomando chuva. Tava trabalhando? Não. Tava lá assistindo. Tava lá assistindo. Invadisse? Não. Ah, tá. Não invadiu. Ninguém invadiu aqui da mesa. Nós somos todos torcedores exemplares. Não, vocês invadiram, sim. Em 94, esse aqui invadiu de jogo acabar contra o Criciúma. Não. Eu só comemorei uma vez dentro do gramado, que foi... Depois do jogo. Aquela que tu tens a foto. Do Brusque, em 90? Em 90, na Copa Santa Mas Catarina. aí foi invasão pós-término do jogo. Pós. Eu não invadi em 94. O professor era presidente da epidemia alvinegra. Tivemos uma torcida organizada bem Epidemia Alvinegra. pequena. Início dos anos 90. Epidemia, Tu vê que era um bom nome, né? Participou também, mesmo depois virando é um Havaiano. cara muito à frente do seu tempo. Não, tu vê com a pandemia, o cara já veio com epidemia. Muito à frente do seu tempo. Que maravilha, cara. Mas, o futebol Durou pouco, porque era muito custoso também. O bom do futebol amador era isso, que tu ia fazer um jogo na Enseada de Brito. Meu Deus do céu. E aí os caras te jogavam lá pra trás lá e dali comer ostra, e dali comer não sei o que, vocês não vão embora. Então, tu fazia muita amizade. Né? Eu sempre disse. Então, na época, assim, não tinha ainda o WhatsApp, celular, era uma coisa muito... Eu sempre dei exemplo isso no futebol amador, que em qualquer bairro que eu tivesse com o pneu furado, por exemplo... Tu tinha alguém pra te ajudar. Ligava, Legal. Qual é o time daqui? Aqui é o comercial. Então eu ligava pro presidente, pro jogador, alguém te ajudava. E ajudava mesmo. O pessoal ajudava mesmo. Então o futebol tem isso. Mas é uma pena, né? Uma pena que vai por esse caminho, né? Então, por exemplo, tu pega o Campeonato de São José, não tem mais o Saldanha, não tem mais o América, não tem mais o Ipiranga, não tem mais o Palmeiras, por exemplo, porque são equipes muito tradicionais. Muito tradicional, né? É Pra muito quem viveu tradicional, isso aí... O futebol amador tá Nutella também, é isso? Cara, pergunta, hein? assim, ó, tá e não tá. Eu vou te explicar por quê. Tá mais pelo jogador ou pelos clubes? Não, pela circunstância. Antigamente o futebol amador, e muito, claro que vocês pegaram isso aí, era o acontecimento. Era o acontecimento. Da comunidade. Da comunidade. Todo mundo se reunia. Tu não tinha videogame. Tu não tinha nada para fazer. Era o bailezinho e o futebol. Hoje há muita coisa para fazer. E um detalhe, hoje tu não acha mais jogador de futebol, meu querido. Hoje tu não acha mais jogador de futebol. Tu tenta, pega um ginásio aí, só faz um exemplo. Pega um ginásio, liga para teus amigos, cara, tô fechando um time aí para bater uma bola. Tu vai passar um trabalho para achar gurizada nova. Tô dizendo gurizada nova. O pessoal não quer mais jogar futebol. Não quer mais jogar futebol, é videogame. O pessoal não quer, o pessoal tá em outra balada, o pessoal tá em outra vibe. Eles não querem mais aquele compromisso de todo domingo acordar cedo para ir jogar lá em Antônio Carlos. Eu no levantava Rachadel. às 8h30 da manhã, tava no Lick às 8h30 da manhã pra conseguir vaga, cara. Na pelada de domingo. Eu fiz isso muito. Lá no Bela Vista, onde eu moro, em São José, tinha um João da Kombi, famoso João da Kombi, que era até onde até tava falando nele. O campo lá do Bela Vista é o nome dele. Ele passava com a Kombi recolhendo o pessoal pra jogar? Era isso aí. E o ginásio espetáculo. é o filho dele, né? Que faleceu, um menino, foi atropelado e tal. Uma história muito triste. Que adorava também futebol, o guri acompanhava o time. Então, o João viveu a vida dele toda pelo Bela Vista. O João... Vocês lembram que para jogar num time, tu não pegava assim, jogava? Tu tinha que acompanhar o time. Tu tinha que ir 4 domingos assim com o time. Aí o Teg dizia, não, eu vou dar uma vaga no domingo que vem. Vai te conseguir uma vaga. E aí, cara, tinha lista de espera para jogar. Aí não tinha vaga, não tem problema. Tu ia lá no final da rua, tu fazia outro time. E tu fazia um time.
Quantos times tiveram lá no Bela Vista? Muitas vezes que o cara não teve uma vaga no Ipiranga, não teve uma vaga no Nacional, não teve uma vaga no Catarinense. Aí montava... Aí o cara montava o time dele. Então, assim, hoje, essa tua pergunta, que ele é Nutella... Isso reflete no futebol profissional. Também, porque não tem mais terrão. Sim. Não tem mais... Hoje o guri vai jogar bola, parece que ele tá indo pra primeira comunhão, porra. Isso aí. Isso aí é o seguinte, ó. Tu que tu falou, o meu filho tá numa geração, meu filho tem 14 para 15 anos. E aqui eu não tô criticando, Não, eu tô falando, Não, eu vou dar um cabelinho exemplo assim, ó, penteadinho, eu vou dar não sei o quê. são duas situações. Ele tem, assim, ó, eu vejo ele assim como um menino bem criado, mas que, pô, ele hoje tá pegando o azulzinho pra ir pro treino. Então, assim, ó, tá vendo como é que funciona. Não tem mais Uber, não tem mais amarelinho. Cara, vai de tem que botar ele no azulzinho. ônibus. Legal, tá indo na Palhoça treinar uma Tem que vez por ser isso mesmo, semana. vai de pé Só que no é o ônibus. seguinte, tem o outro lado, né? Eu quero a térmica tal, eu quero a chuteira Y. tem isso aí. Então, assim, ó, amigão, começa a aprender, vai ver como é que é lá os meninos que estão numa outra fase. E aqui em Florianópolis acabou. Tu não gosta muito, mas o futsal produzia muita gente também. Também, o futsal produziu muita gente. E nós tínhamos aqui campeonatos citadinos de categoria de 8 anos até os 18 anos, que tinha 12, 15 clubes em cada idade, cara. Porra, surgia muita gente, Nós tivemos cara. futsal muito forte aqui. Sim. Muito Eu fortíssimo. fui campeão muitas vezes. futsal, Agora, sabe? recentemente, ano passado, eu fiz uma matéria, estava de férias ainda, até quando foi publicada, sobre o Cupido. Sim, faleceu agora, inclusive, um dos membros do Cupido faz um mês mais ou menos, o Cupido era um time. Era. Eu não... Cupido era um time de futsal criado em 68, Ali. porque era um clube Paineiras que tinha aqui. E aí tiveram o basquete. Esse basquete jogava o Paulo Brito, ele viajava tudo. E aquela coisa ficou meio fria e tal. Aí uma gurizada de estudantes universitários formaram o Cupido. Seu Rosendo estava nesse grupo, né? Sim, o Roseno, o Acioli, o Fausto, enfim. Rosendo é o que dá o nome ao ginásio do Instituto. O Beto Boca. Esse time era um timaço de bola. Mas um timaço de bola. Eles foram assim, comparando a história do Metropol no futebol profissional. Comparando. Os caras foram tricampeão estadual, os caras ganhavam tudo. Aí até que em 75, como era universitário, os caras tudo se formaram, acabou o time. Assim, acabou o time. Do nada, assim. Mas foi assim uma loucura. Em 74, para ter uma ideia, eles decidiram um estadual no Catarinense, foram 34 pênaltis para cada equipe. Cupido. Caraca! E Besque. Jogava no Besque o Renato Sá. Isso. E depois jogou no Grêmio, jogou no... Enfim, Eu joguei no Botafogo. Besc. Eu joguei no Besc, Fábio. Eu joguei no Besc. Jogou no Besc. 8-4, 8-5. Daí fui pra Elage 8-6. Então, assim, esse time... Deixa eu só ver aqui a matéria que eu fiz. Uma matéria, 2 páginas. Foi uma matéria muito... Repercutiu bem aqui. Ó, a geração que brilhou e marcou uma época. Os caras eram top. Depois, se quiser botar na tela lá, depois eu posso passar. Então, esse aqui, ó. Esse Cupido era um timaço de bola. E depois dessa geração, nós tivemos Besque, o 6, o Besc teve Caravanas do Ar. Isso. Eu joguei no Besc, joguei na Elase. Elase foi muito forte também, Fábio. Eu tinha o Elase, a Astel, o Átila Sala Troféu dos o caras. Átila lá. O Átila, o Marquinho, o Marco Antônio no 6. Isso. Eu tive um outro Marco, meu primo, que jogou no Besque, foi ala esquerdo. O Jorginho do Besque. É meu primo, Jorge Vasques, uma turma de boleiro. Então, assim, nós tivemos o futsal. E esse futsal gerava vários jogadores. Esse futsal morreu na década de 2000. 2000 e pouquinho começou a morrer o futsal em Florianópolis. Aí vieram as grandes empresas, os grandes times estaduais, Perdigão, Jaraguá, a Malve. Lá é forte ainda. O jogo lá em Joinville, eles não abrem os ginásios para menos de... Sim, o Jack tá mais forte no futsal do que no campo, né? Exatamente. O jogo lá é ginásio lotado. É completamente lotado. Lá em Jaraguá do Sul. Até porque tem a rivalidade. Não é no interior do Rio Grande, lá, Carlos Barbosa. Sim, Atlético de Erechim. Mas isso é interessante e até um pouco triste, né? Tu vê como o futsal e o futebol amador geravam valores que no efeito cascata refletem no profissional e deixa a cidade um pouco menos lá no ginásio esportiva, né? Lá no ginásio do Bela Vista, nós tínhamos um time chamado Tiaraju, time de futsal. Aí daqui a pouco, a gente esperava uma semana inteira para jogar na terça-feira. Começou a falhar os outros times, cara. Aí foi como começou a me chamar a atenção isso aí, cara. Cara, antigamente tu fechava o teu calendário pro ano inteiro, cara. Porque os caras que todo mundo queria jogar.
Daqui a pouco, não deu. Aí, calma, o que foi? Não, o cara não apareceu. Fomos em casa. Aí começou a me chamar a atenção. Aí a gente fechou o nosso grupo, depois o time foi, depois o meu filho jogou lá e tal. Aí começou a me chamar essa atenção. Então, hoje, para te montar um time de futsal, de futebol de campo, outra coisa, os abnegados estão indo embora. O que é o abnegado? Aquele cara que ele lavava roupa, ele era o roupeiro, ele era o presidente, ele era o dono da Kombi, que levava os jogadores. Patrocinava alguma coisa. Ele patrocinava alguma coisa, ele ia lá no meio do bloco de cheque, pegava lá um chequezinho pra mulher não ver, ele tirava de casa. E aí pagava o lanchinho depois. Então o Chiquinho do Fluminense do Itacorubi, o Cola do América, o Valcélio lá do Saldanha, o João do Bela Vista, o Ipiranga ainda tem o Tatá. O Palmeiras não, porque o Palmeiras já conseguiu rejuvenescer a diretoria. O Feijão no Avante. E, cara, a família Dias lá no Bandeirante. Aí nós vamos aqui deitar e rolar, assim. Canto do Rio lá, Canto com do o Coronel. Rio. Então, é o Neto. Então não existe mais isso. Acabou. Então hoje, cara, a gurizada tá Nutella nesse sentido. Porque não tem mais terrão. Ele não joga mais descalço. Cara, eu jogava na areia. O problema, entre aspas, né? É uma mudança de comportamento na sociedade. Sim, né? na sociedade. Então, assim, a gente, de fato, tudo isso, para nós, né? A gente triste. vê isso com tristeza e saudosismo, né? Porque, porra, era legal pra caramba, né? O cara ter aquele envolvimento. Eu tive uma chuteira Fedato. Eu tinha uma Doval. Lembra disso? Tinha uma Doval. Doval e Fedato era... Era. Fedato, um grande craque do São Paulo, nessa passagem. Não, do Palmeiras. E há dois Fedatos. Um Fedato do Palmeiras e o Fedato do Curitiba, que era o proprietário dessa loja que a gente tinha aqui no centro. Fedato, tem razão. E ele era paranaense, né? Tinha loja no Paraná e aqui. Fedato é do Palmeiras. Mas assim, porra, hoje sim, né, cara? Tudo escolinha, né? É meio bunda mole, né? Tem umas crianças também. O Rodriguinho, né? Mas assim, ó, ele deu um testemunho que eu acho interessante. Mete o guri no ônibus pra ser malandro. Tem que meter ele no ônibus. Cuidado com a palavra malandro, senão tu vai ser... Malandro no sentido de ser safo. Safo. Quem tem que tomar cuidado é tu. Não, malandro no sentido de Malandro, safo. cara, tu não sabe o que é malandragem. Tu não pode ouvir Cássia Eller, então. Não precisa. Porra, velho. Não tem necessidade nenhuma de ouvir Cássia Nós Eller. estamos no YouTube, ô Maurício. E qual é o tem problema? gente que pode, de maneira maldosa, usar o malandro. Posso fazer um gancho, aproveitando, Maurício? Nós estamos no Essa YouTube galera nunca e no ouviu, Spotify. Nunca ouviu Fora. Bezerra de Menezes. E no Spotify também. Bezerra da Silva. Não, essa galera eu não quero que assista Comendo a Bola. Outra coisa que o negócio pra mim, ó, se o cara fala, tem um termo aqui que eu tenho pavor, que é, ele é passador de pano. Cara, Começou. porra, que vai falar passar pano? É que eu já te expliquei. é o Não termo precisa de me explicar. momento. Entendeu? Tu usa se tu quiser, eu uso às vezes. Às vezes. Pelo amor de Deus, cara. O cara, quantos anos tu tem? 50 anos. Se tivesse 25, 20, até ia aceitar. Agora, porra, um cara vivido, com futebol alemão. Goleiro! Ele cara passa que... pano. Aí tu tá falando também o suco do futebol. Mas é assim, ó, é o problema de sociedade mesmo, tá? Isso é ponto. O problema é de sociedade mesmo. Não se acha mais gurizada, que fica com aquele pé todo cheio de sujeira embaixo da unha. Cara, eu jogava bola. Bairro. Sou de bairro. Eu ia dia de semana. Quer ver quando era férias? A coisa mais boa do mundo, assim, férias. Eu morava perto de uma quadra, de um campo, lá no Belo Vista 2. Hoje eu tenho um colégio em cima lá. Tinha 2 quadras. Então eu chegava lá sozinho. Se eu tivesse a bola, eu ia pra lá sozinho, ficava tocando. Aparecia sempre alguém pra jogar. Não dava 20 minutos, o pau tava comendo. E o pau comendo. E aí como começava a chegar muita gente, ficava aquele time de fora, 2 gols, o empate, 10 minutos. Ou 2 gols, ou o empate, o time que tivesse saía. Cara, de vez em quando eu ia pra casa assim com o dedão pendurado, o sangue escorrendo. Fábio. E se chegasse em casa, chorasse pra minha mãe, ela dava outra porrada em mim ainda. Disse, não, te vira, vai lá e lava lá, ó. Eu era pior ainda, porque eu morava no Morro da Malária. Meus vizinhos de frente, Luiz Henrique Rosa e Negão Tuca da Dizzy. Olha só, nós jogávamos no morro paralelepípedo. A cada 20 metros tinha um negócio de concreto que grudava da rua. Nós jogava morra, goleiro lá em cima, com 2 chinelas havaianas ou 2 latinhas, a bola pra baixo, e nós jogava morra acima pra jogar, cara. Louco, cara. Isso aí dá um trabalho na panturrilha, bom, Mas deixa eu concluir. Por isso que a minha panturrilha hoje é parecida com a do meu amigo Maxi Goiano. Casa, a mãe só dizia assim, ó, vai lá lavar e vem aqui. Aí ela vinha com aquela porra daquele metiolate,
que ardia pra lá, cacete. ardia E pra pra piorar, caramba. ainda tinha uma rede que tocava assim. Mãe, mas não precisa tocar, mãe. Sim, era uma redinha de plástico. É, a redinha de plástico, o que arde cura, o que aperta segura. Ela sempre me falava isso aí. Eu digo, puta que pariu. Aí a minha avó morava na Clemente Rover, a mesma história que ele Aqui contou. sobe, aqui, a Clemente Roupa, pra quem não sabe, é na frente do Instituto. Na frente do Instituto, na época também, não, já era asfalto, tá? Era lá, eu acho que era asfalto mais tempo. E nós jogava bola também, a mesma coisa. Se um cara desse um chute mais forte, a bola descia, ia parar lá no Instituto, na padaria Natal, que tinha lá embaixo, lá, depois de passando a Igreja Universal, lá embaixo Isso, tinha uma lá padaria. embaixo. O menor tinha que ir lá correndo. Vai lá, não buscar. Vai lá, te vira. E ele ia rezando para que a bola fosse assim para um canto, parasse parar. na vala, para parasse no pneu de um Fusca lá da época. Que daí tudo bem, não precisava correr tanto. Mas a mesma coisa acontecia na malária ali, cara. Essa geração não tem mais, cara. Não tem. Essa geração, eu não estou criticando, porque nós estamos falando de um problema de sociedade. Essa muita essa coisa geração, mudou, né? o menino vai lá, faz os deveres, ele sai de casa num apartamento, tá? E aí, assim, essa gurizada, antigamente, o problema deles era se adaptar à chuteira, porque os guris jogavam descalço. Eu dou um exemplo, nós estávamos lá no Campestre, lá uma vez, eu fui jogar descalço no gramado, mas eu joguei 10, 15 minutos. Eu cheguei no outro dia, tinha umas bolhas, cara, de sangue no meu pé. Aí eu lembrava que eu jogava descalço no asfalto quente lá na Clemente Rover, jogava ali descalço. Teu pé era cascudo, né? O pé era um cascão. E essa cruzada não tem mais. Então, assim, é de sociedade. Não, e é o impacto da tecnologia, né? O que me dá... Isso tudo ocorre pela fartura, digamos assim, de opções que a gente tem. Mas isso que tu falou agora me dá um pouco de orgulho, cara. Porque ontem à noite eu tava vendo meu filho ligando pra uma quadra assim, ó. Quero marcar o jogo domingo, 2h. Sol. Cara, 2h, domingo. Filho, não, nosso time vai jogar contra outro time lá, não sei o que e tal. Meu filho Tá bom, que bom. criou o Ótimo, time, sim. o Nopelo Futebol Clube. Mas isso aí tá bom. Essa É isso que é legal, cara. Pô, essa gurizada tá marcando o jogo, isso me impressiona, cara. Isso aí, tem, ainda positivamente. Ainda tem. Mas tem. não na mesma quantidade. Não na mesma proporção que a gente tinha Cara, o que a antigamente. gente fechava jogo, nós fechava por orelhão, cara. Eu lembro que tinha um menino lá Tu que... sempre achava aquele orelhão que não aceitava ficha, né? Que Não, ligava direto, né? lá tinha um menino lá que tinha um time lá. Aí um dia, sério pra ele, assim, ó, cara, por que não fecha lá na base aérea? Pô, eles têm um time lá. Então eu vou fechar. Aí passou assim o telefone pra ele, tal, não sei o que, ramal, tal, coronel, não sei o que, tenente, não sei, enfim, não lembrava, vou dizer tenente tal, ramal tal. Aí a gente foi tudo atrás dele. Daí pegava a fichinha, né? Juntava o dinheiro pra comprar uma fichinha, sempre tinha um barzinho na frente, do orelhão. Aí lá foi ele. Foi lá, botou uma fichinha, botou 2 fichinhas, botou 3 fichinhas. Alô, é da base? É da base. Eu quero fechar um jogo. Mas quer falar com quem? Eu quero falar com o Tenente Ramal. Não queria mais nada, cara. Isso virou, cara, até hoje. Porra, Hoje esse menino, Tenente Ramal. ele já veio até falecer, que Deus o tenha, um menino muito legal. É o Tenente Ramal, tá aqui no papel aqui. Cara, que estão rindo aí, pô? Para, deixa eu falar aqui com o Tenente Ramal. E, cara, isso aí virou Espetáculo. Tenente Ramal, cara. Não, o mundo do futebol tem essas coisas, né? Que se usa aquela frase, é muito mais do que um jogo, né? É E muito acho mais que um jogo. eu acho que isso pelo menos é o que mantém, é o que fica e é o que faz a gente estar aqui e falando, né? Para sobre pessoas isso aí. do mundo inteiro, né? Principalmente do faz- Amapá. A gente faz o programa programa Cavalcante, né? de Santa Catarina para o resto do mundo. Eu posso fazer uma pergunta pro Fábio? E os projetos agora, já estamos caminhando aí para o final do nosso programa, nossa gravação. E os projetos para esse ano de 2023 do Fábio? O que ele espera para 2023? Não, esse ano teve uma novidade, né? Que eu voltei a fazer jogos em rádio, que é uma Legal, paixão, né? Na Jovem Pan News, estamos lá, tá muito legal. A equipe tá boa, né? Tá muito boa, uma equipe que já tinha uma gurizada muito boa lá, diga-se passagem, mas talvez faltasse um pouco de experiência, faltasse uns âncoras assim, né, para dar. Então veio eu, Paulo Branco e a Simone Malagoli. Então a gente já estamos fazendo todos os jogos de Avaí Figueirense. Tem um programa da daqui a pouco, das 13 às 14 horas, tem o Jovem Pan News, que é líder no horário, agora segundo o último instituto de pesquisa. E a gente dá uma geral, né? Levamos convidados. Ontem participou até um menino de São José, que agora está na seleção brasileira e no São Paulo, Matheus, que é de São José, ele é estatístico lá, trabalha com a estatística e tal, tá ajudando lá no São Paulo. Deve estar passando trabalho. Tá passando trabalho. A gente falou isso ontem, né? A gente disse, o que é que tu não passou pro Rogério Ceni? Ou o que é que tu passou e o Rogério Ceni não... Tá passando trabalho. Ele não te atendeu. Então foi muito legal, porque é uma volta assim à origem, né? Claro que durante 3, 4 anos que eu fiquei fora do rádio,
Tu não deixou de trabalhar, não deixou de assistir os jogos, só que daí tu era uma outra história, porque daí tu escrevia, tu comentava na TV. O rádio não, né? O rádio estás ali, narrando, presente, se envolvendo, lá dentro do estádio, conversando, como eu conversei. Tive essa oportunidade de conversar contigo, tu aqui. Então, o projeto esse ano é isso aí. Então, lá no Grupo ND, o Clube da Bola é todo sábado, né? A partir Todo de 1h30. sábado, né? 1h30. Mas sábado agora dá um tempo. Vai dar um tempo aí, algumas semanas, porque entra aquele o Canta Mais, que fez muito sucesso na primeira temporada. Volta agora. Mas a gente tá lá no Jair Mané, do Mancha, comentando. No SC no ar com a Márcia Dutra de manhã. Então, o projeto... O Mancha é um grande... Eu não conheço pessoalmente, parece um grande cara. Parece ser um bom papo, Bom né? papo. Até botei uma foto minha e dele ontem. O Mancha é da época do futebol amador. Tua e o Moa junto. Oi? Tua, dele e do Moa junto. Do Moa? Moacir Pereira. Ah, sim. Não, Vocês mas estão os três na tá foto. os três, aí depois tem uma só eu e ele. O Mancha tem uma história muito legal, assim, né? Porque, como eu falei, nós fazíamos o futebol amador como profissional. Então tem um repórter do lado de cá e um repórter do lado de cá. E, obviamente, passou do campo para cá, sou eu que reporto. Passou do campo para cá, sou eu que reporto. Aí eu tô aqui, lá na Enseada, lá. E o Mancha é um baita de um profissional. O cara é muito bom. Aí, daqui a pouco, o lance é meu. O cara chuta a bola, vai por cima, assim. Na hora que eu vou estufar o peito para entrar rasgando, o Mancha tá narrando. O Mancha tá falando o meu lance. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu não entendi, eu olhei pro lado. Mas a cabine foi muito legal, porque o narrador e o clube fizeram assim também, ó. Todo mundo assim, cara. Cara, eu não consegui mais fazer o jogo, cara. Porque eu comecei a rir. Ele se empolgou, basicamente? Ele falou pra mim, não, eu me desliguei, me empolguei e tal, não sei o quê. O Mancha é um baita músico também, né? Baita músico, da banda Euta. Atravessou o samba. Atravessou o samba. Mas são histórias maravilhosas, são histórias que a gente leva. Então o projeto é esse, né? Esse ano a novidade é a minha volta à rádio aí, que tá muito legal também. Quem puder um dia conferir, Jovem Pan 103.3, tem um aplicativo, também tem o YouTube. A história do chá de picão, né? Essa parte o chá de picão. Como é isso aí? Numa transmissão. Eu não me lembro. Era numa transmissão. Isso aí viralizou, né? Numa transmissão, tava eu, Pepeu, que é o narrador da Jovem Guarda aí, muito bom também. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito Gosto bom. muito do Pepeu. E a Simone Malagoli. E aí, daqui a pouco, foi num jogo, não lembro se Avaí ou Figueirense, entra o cara com aquela sprayzinho. O spray mágico. O spray milagroso. É. Cara, eu resolvi perguntar, o que tem dentro do spray, hein? Aí a Simone fez cara assim, aí o Pepeu, arnica. Isso. Aí eu completei. Arnica e chá de picão. Aí a transmissão caiu, né, cara? Todo mundo começou a rir. Chá de picão? Nunca tomar chá de picão, meu querido? Eu tomei muito. Aqui no interior da ilha tem muito. Já tomei muito pra gripe. Tu tomou, eu não. E aí fizemos o core daquele vídeo, entrou na internet. Isso. Cara, tá viralizando lá o famoso chá de picão. Olha, vamos botar um chá de picão no nosso corte também. Picão é uma planta, né? É uma planta, pô. Você não pensasse o que... Não. Tem um momento agora. Eu não pensei nada, eu pensei que é uma planta. Eu acho que quem pensou foi a Simone Malagoli, pela carinha dela ali. Não, chá de picão, pô. Claro. Quem ficou nervoso foi o Pepeu. O Pepeu disse, não, Pepeu, chá de picão. Tomei muito. E, aliás, o pessoal antigo ia no terreno dos outros e dizia, ô, Dona Maria... Posso pegar um pouquinho de picão aqui pra fazer um chá? Pode. Aí levava. Ela pensou que era aquela coisinha que grudava na perna, né? Não. Depois é roseta, né? Também é picão. Também é picão. Também é picão. O compridinho, né? A roseta é outra coisa. Aí tem a roseta, tem o picão. Aí ela falou que era o pega-pega. Mas aquilo ainda tem um outro nome que eu não lembro agora. Porque tem dois tipos. Tem um que é aquele quadradinho. Isso. E tem um que é um pequenininho, como se fosse uma... Tu é manezinho? Ele falou. Ele disse já... Nasceu onde? Na Carlos Corrêa? Eu nasci na Carlos Corrêa. Eu também. Na Mauro Ramos. 11 de janeiro de 1969. A família do meu pai é de Cacupé. Dia do meu casamento, 11 de janeiro. A minha avó, a família da minha avó se conheceram em Cacupé, foram morar no Saco Grande, que hoje é o bairro João Paulo. Exatamente em frente onde é o Maria do Mar ali, onde tem uns prédios. Sim. Ali tinha a casa da minha avó e da minha bisavó. Aí depois a minha avó ficou viúva, aí casou com um cara aqui do centro, ali da Presidente Coutinho, da família Pereira Oliveira. Sim. Da família Gueldner, Ademar Pereira Oliveira Gueldner. Com 8 filhos a minha avó tinha, cara. E o cara assumiu 8 filhos? Assumiu 8 filhos, cara. Caraca. Que loucura, cara. Casou com a minha avó. Era loucura, né? Ai, que espetáculo. Não, mas aí só pra completar, aí até um ano eu morei ali na Presidente Coutinho, aí depois eu morei até os 9 anos aqui na Mauro Ramos. Tinha Aonde nós moramos ali? Ali perto do tiro alemão? Pra cá, onde tem um prédio azul do Banco Alfa.
pouquinho antes do Milano, ali naquela quadra, na subida da Ângela Porta ali. Sim, porra. Eu morei na Coralha Ferreira da Luz a vida toda, porra. Sabe Ali- a Coralha qual é ali, né? ali tinha- Ângela Porta, Raul Machado, Isso. Coralha. Então eu morava ali naquela quadra ali. Tinha um centro espírita, racionalismo cristão, Sim. 2 águas, assim, tinha um sol desenhando. Era um. Quem morava naquele prédio de 2 andares na Ângela Porta era o Curu. Sim, morou Sandro ali. Barreto ali, Sim, pô. morou ali. Então eu morei na Mauro Ramos até os 9 anos de idade. Era uma. Duas. Dois manezinhos se Assim, ó, encontraram aqui, ó. 2 águas assim e era com escadarias. E aí tinha uma casinha lá no fundo. Então, como o patrão do meu pai, que é o Oscar Palace Hotel, o senhor Oscar Cardoso, ele frequentava aquela fraternidade ali, vou usar esse nome ali, aí ele deu aquela casa pro meu pai morar sem precisar pagar aluguel. Até que o meu pai comprou a casa dele. É, e Então, ali na Ângela Porta tu vai reto, daí tu sobe a escadaria, você tá lá em cima, no final da Ângela Porta, quando se encontra com a Servidão Macário. Exatamente. Ah, isso aqui eu já... Então morávamos próximos Eu ali, morei cara. ali, estudei 2 anos no Silveira de Souza. É, eu comecei... Ia jogar bola no Morro do Céu. Eu comecei a morar na Coralha em 74. É. Então a gente é da mesma época eu da morei- região ali. Eu morei ali de Ele 70. morava o Zezinho também, o havaiano, bem doente, junto com O Cezinho, do Denizar Pacheco, Isso, aquela isso. turma ali, o Meira, toda essa turma ali. Eu, na nossa frente, assim, tinha uma oficina. Família Gil morava ali também. É, família Gil Sim. também. É, eu morei ali. Então eu sou manezinho. É, isso Família aí. Gil dos Tonho Gil. Tonho Gil, Sérgio Almir Gil. falecido. Sérgio Gil, Almir Gil. É um bom papo também, o Almir. Jogou no São Paulo também. Campeão paulista. Fábio, mais uma vez, obrigado. Opa, eu que agradeço, cara. O papo foi muito saboroso, Espero histórias... que tenham gostado. Porra, Pô, muito bom. sensacional. Histórias muito legais aí, né? Do futebol amador e da ilha, ilha, e, do, cidade. e do futebol Essa ilha dos brasileiro casos e também. ocasos raros. Coisa linda. Então é isso. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Um abraço aos amigos, um abraço à Fibratur, à Star Proteção Veicular, à Limpa Sec Lavanderia. E semana que vem a gente está de volta para mais um Comendo a Bola. Um abraço. Um abraço, pessoal. Pô, Fábio,